do teu filho, da tua filha, como só Ele sabe cuidar, no nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Graças a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, e nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: fui crucificado com Cristo. Esse foi o jeito que Jesus morreu, né, gente? Crucificado. E Paulo está dizendo que ele também, falando de nós também, fomos crucificados com Cristo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, ou seja, eu não tenho mais uma vida própria, mas Cristo vive em mim. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Já ouviu essa frase? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Creio que todos nós já ouvimos essa frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quando é que essa frase se torna verdade, gente, na vida de alguém? Quando alguém está tentando ensinar alguém, influenciar alguém, já que 2025 é o ano da influência, né? É bom que a gente fale disso, porque nós estamos influenciando todo o tempo, tá, gente? A nossa vida, Deus criou o ser humano para influenciar. Então, por isso que eu tenho dito isso repetidas vezes. Ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. Então, na vida que nós vivemos, sempre, de alguma forma, a gente está influenciando alguém com o nosso estilo de vida, com o nosso jeito de vida, com o nosso jeito de viver, né? E às vezes nós estamos tentando passar para alguém algum tipo de ensinamento que a gente pode não estar vivendo. Por isso que essa frase definitivamente não combina com aqueles que resolveram viver uma vida andando ao lado do Senhor. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Por exemplo, gente que está dizendo para alguém: olha, você precisa perdoar para se libertar, e você não consegue viver uma vida de perdão. Se encaixa nessa frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Olha, você precisa ter fé. Alguém, um amigo, uma amiga, conversa com você, e você naquele momento diz: olha, você precisa ter fé, você precisa confiar. E quando você é desafiada, você se desespera. Você dá lugar ao desespero. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não combina, irmãos, com a gente que decidiu viver uma vida ao lado de Jesus. Não combina. Definitivamente não combina. Por quê? Porque a vida que a gente decidiu viver ao lado de Jesus, ela é e precisa ser diferente. Por isso o tema da mensagem de hoje. Paulo está falando sobre uma vida que ele teve, que para ele essa vida morreu, acabou. Viver uma vida ao lado de Jesus é exatamente isso. É olhar para o passado, olhar para as coisas que passaram e dizer exatamente assim: eu morri para isso. Eu morri para esse assunto. E esse é um exercício, tá? Esse é um exercício. Porque senão, aquela vida antiga, Paulo está falando sobre isso aqui, quando ele diz: eu fui crucificado com Cristo, ou seja, ele está dizendo: eu morri. Quando eu aceitei Jesus, quando eu tive um acordo com Cristo, eu morri para aquela vida antiga. Ela não existe mais para mim. As experiências foram boas, foram válidas, mas aquela minha vida, ela não existe para mim, porque eu morri. Se a gente parar para pensar, a nossa vida, o nosso jeito de viver, desde mais tenra idade, tá, gente?
Essas fases que nós vivemos é exatamente assim. A gente vive uma fase, ela morre e fica para trás. E a gente então tem que viver uma outra fase. Se a gente não viver assim, isso vai trazer problemas depois. Quer ver isso na prática? A gente nasce e a gente tem o tempo da infância. E a vida, ela é feita, né? Dessas transições. Por exemplo, uma criança quando está chegando 11, 12 anos, ela está numa fase de transição. Lá em casa a gente está vivendo isso. Lá eu tenho 12. E é impressionante como muda. Aquilo que ele viveu em 11 anos, morreu. Nas escolhas. Em tudo. Falei sobre a oração para a família. E a gente nesse final do ano agora, comprando material escolar. E aí vai comprar o material escolar, né? E aí, qual é a mochila que você quer? Há uns 5 anos atrás, a mochila era cheia de tema, né? E vi com cara de super-herói. Agora eu não quero nem mais saber disso. Nem mais saber. Se possível, a mochila bem surrada. Já a Helena, não. A Helena ainda está naquela fase de... Olha que coisa, né? Esse tempo de 11 anos de vida para ele morreu. E agora ele está em outra fase. Daqui a pouco, quando ele estiver lá pelos 17, 18... E esse tempo aqui já morreu também. Irmãos, a nossa vida é assim. Você entende por que muitas pessoas têm problema no casamento? A pessoa casou, mas o estilo de vida de solteiro não morreu. Vai ter problema. A pessoa casou, mas quer ter o mesmo estilo de vida que tinha com o pai e a mãe. Vai ter problema. Porque a nossa vida, gente, ela é sempre pautada em fases de transição. É disso que Paulo está dizendo, né? Quando ele diz assim, eu fui crucificado com Cristo, ele está dizendo, antes de conhecer Jesus, eu tinha um estilo de vida. Agora aquilo para mim morreu. Por quê? Porque eu estou em outra fase. Para o casamento, irmãos, isso é tão sério. Pessoas que resolveram viver uma aliança, mas ainda não saíram daquele estilo de vida de solteiro, de solteira, ou quando estavam na casa de pai e de mãe, terão problema sério nesse casamento. Entenda, é um princípio de Deus, tá? Domingo passado a gente estava saindo, já quase 10 da noite, aí os irmãos que nos ajudam aí na segurança, quando eu estava saindo, perguntou, pastor, é assim, né? Quando a pessoa casa, agora a família é a esposa, o marido, eu disse, porque é um princípio. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Deus está falando sobre abandonar? Não. Deus está falando de uma transição. Você vai continuar honrando seu pai e sua mãe. Você vai continuar honrando a sua família. Só que aí o que acontece, né, gente? A família agora muda. Esses agora, pai, mãe, irmão, primo, aí se tornam parentes. Sabia que é assim? Quer ver quando Deus chamou Abraão? O que ele disse? Abraão, sai da tua casa, porque ele ainda morava perto do pai, tá? Sai do meio do quê? Da tua parentela, ou seja, saia da casa do teu pai. Deus chama o pai de Abraão, terá de quê? De parentela, porque é um princípio, gente. Isso não tem nada a ver com desonra. Você quando casa, você vai continuar honrando o pai e mãe, só que agora a tua família é teu esposo e a tua mulher. E os teus filhos. E a sua família? A sua família você honra. Irmãos, quem não tem essa compreensão da necessidade dessa transição vai ter muito problema. Vai ter problema financeiro. Porque daqui a pouco, né, está casado e está querendo cuidar ainda financeiramente. Vai ter problema. Eu lembro logo quando eu comecei meu ministério, um atendimento que eu fiz de uma pessoa que disse assim, pastor, me ajude, porque eu já estou casado há algum tempo, só que quem faz as compras lá de casa é a mãe dele. A gente já está há alguns anos casado. Eu não tenho, pastor, a bênção de ir com meu marido no supermercado para a gente fazer o supermercado daquilo que a gente gosta. É a mãe que já traz a compra pronta. E o sujeito ainda teve coragem de olhar para mim e dizer, pastor, mas isso não é uma bênção? Você acha que eu vou dizer o quê para um sujeito desse, gente? Que a mãe é que vai no supermercado, compra tudo para o filhinho e para a nora agora. A mulher está reclamando porque quer ser mulher, né? Quer ser a dona de casa. E ele está dizendo, pastor, mas não é uma bênção não, minha mãe fazer as minhas compras.
Quem tem esse privilégio, né? Não entendeu o princípio. Não entendeu esse princípio aqui que Paulo está falando. Que isso morreu. Morreu como, pastor? Não, gente, morreu cheio de gratidão. Morreu cheio de alegria. Obrigado, meu pai, minha mãe, por tudo que vocês fizeram. Eu continuo honrando vocês. Quando chegar os netos, vocês vão poder mimar. Mas agora, aquela vida morreu e agora eu tenho uma nova vida. Irmãos, com Cristo é do mesmo jeito. Se nós não tivermos esse entendimento que a vida, ela é feita de fases. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com a pessoa que está estudando, aí se forma e não entende que agora é um profissional, quer continuar com a mesma mente de estudante, né? Semana passada eu tive a formatura do meu sobrinho, e eu vendo ali aquela turma, aquela galera, uma alegria, gente. Formatura é muito lindo, né? Eles se empolgam, e eles dançam, e eu pensando, daqui a pouco vão estar aí, né? Nos seus consultórios, escritórios e tal, e tal. Se eles não tiverem o entendimento que houve uma mudança, e tem gente que demora para ter, tá? Tem gente que demora para ter. Agora eu sou um profissional, não sou mais um estudante. Olha que coisa, né? A pessoa pode até continuar estudando, terminou a graduação, agora eu vou fazer uma pós, vou fazer o mestrado, mas a mentalidade agora é de quem? De quem está vivendo uma nova fase. Senão vai ter problema profissional. Quer usufruir, né, dos méritos da nova fase profissional, só que tendo comportamento de estudante, vai ter problema. Eu não quero mais me ater falando do casamento, mas é o que acontece, né? Muitas pessoas querem a bênção e os méritos de uma vida conjugal, mas querem ter a mentalidade e o comportamento de quem está solteiro, ainda está na casa do pai e da mãe. Terá problema. É disso que Paulo está falando. Quando ele definitivamente diz, eu morri, ele está dizendo, essa vida antiga, para mim, não faz mais sentido. Porque agora eu tenho uma nova vida com Cristo. E para isso eu preciso mudar minha mentalidade, eu preciso mudar minhas decisões e consequentemente mudarei o meu comportamento. E por consequência terei uma vida diferente. Quem vive uma vida com Cristo, irmãos, tem que definir isso rapidamente. Eu falava isso no culto das 7 da manhã. Nós somos um país, irmãos, de maioria cristã. Tá? Nós, brasileiros, o Brasil, é um país que tem na sua maioria cristãos, católicos e protestantes ou evangélicos, como você queira chamar. Nossa maioria de cristãos. Por isso que nós não aceitamos, principalmente quando isso vem meio que camuflado, né, como política pública, de que o Estado é laico, entendemos que é isso sim. Mas nós precisamos ser respeitados como um país de maioria cristã. E isso precisa ser respeitado. Conversava isso até essa semana com um colega pastor, dizendo, principalmente essa turma, né, mais ideológica, que anda vociferando por aí, nós somos um país de Estado laico. Interessante, né? Mas as políticas que, quando eles estão no poder, que eles colocam, sempre é voltado para aquilo que eles acreditam, né? Por exemplo, o governo de plantão aí, você viu o que aconteceu no primeiro dia de governo? Quem é que estava lá na posse, no lugar que é laico? Quem estava lá com eles? Pois é, a religião deles estava lá, no lugar que é laico. Eles podem, mas a gente não pode. É interessante, por exemplo, política pública de saúde. Não sei se vocês sabem, mas houve uma portaria do Ministério da Saúde que trouxe como extensão de tratamento práticas de religiões, né, de cultura de raiz africana. Está lá, dizendo como extensão do SUS. Olha que coisa, né? Você já imaginou um governo onde tivesse como base cristã, dizendo, olha, vai no culto evangélico que isso vai ser extensão de terapia. Imagina o mundo caindo, mas eles fazem isso e querem que a gente engula. É interessante isso, né? Nós somos um país cristão e nós precisamos ser respeitados por isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque veja só, a tradição cristã, gente, a gente recebeu dos nossos avós, dos nossos pais. Por exemplo, você que nasceu católico, tua avó, teu avô, levaram teu pai e tua mãe para batizarem na igreja católica. E eles também fizeram isso. Isso te transformou num cristão? Não. Isso te transformou em alguém com uma cultura cristã. Sabe por quê? Olhe para mim. Se tornar um cristão, gente, é uma decisão pessoal. Porque cristão, quando a primeira vez a palavra cristão apareceu na Bíblia, lá no livro de Atos, a palavra diz que foi em Antioquia. Começaram a olhar para discípulos de Jesus e começaram a perceber que o estilo de vida deles se parecia muito com aquele Cristo. E a palavra cristão
no grego significa um Cristo pequeno, um cristãozinho, um pequeno Cristo. Começaram a olhar os discípulos assim, por isso que a gente passou a se chamar cristão. Ou seja, o estilo de vida que Jesus Cristo viveu, eles começaram a ver no mesmo estilo de vida que essas pessoas estavam vivendo. Ou seja, cristos pequeninos, com a mesma prática, com a mesma mente, com o mesmo jeito de viver. Se tornaram então cristãos. Não por tradição, porque por tradição eles eram judeus. Só que pelo estilo de vida, eles foram conhecidos como aqueles que andam com Jesus. Então, aprenda isso. Não é uma tradição religiosa que nos torna seguidores de Jesus. Você precisa tomar uma decisão. E qual é essa decisão, pastor? Essa aqui, ó. A decisão de literalmente morrer para um estilo de vida antigo e nascer para uma vida que se assemelhe, que se pareça com a vida que Jesus projetou para nós. Por exemplo, eu tomei essa decisão com 13 anos. Esses dias eu falava isso com meu filho, que já está quase nessa fase. Eu dizia para eles, olha, exatamente na idade que você está. A minha mãe me chamou e disse, ó filha, até hoje eu trouxe você pela mão. Você ir para a igreja era eu que te conduzia. A partir de hoje, não mais. Já te ensinei o caminho. Você já sabe qual é a verdade. A partir de agora, faça suas decisões. E eu lembro que foi com 13 anos. Eu estava sentado na arquibancada de um ginásio. Aqui, o ginásio Constâncio Vieira. Era um congresso de jovens. O culto ainda não tinha começado. Não tinha ninguém pregando. O louvor ainda não tinha iniciado. Eu estava lá, sabe aquele burburinho da multidão conversando antes do início? Aquele prelúdio, né? E naquele momento o Espírito Santo me tocou. E foi naquele momento que eu tomei a maior e melhor decisão da minha vida. Não houve pregação, não houve como nós costumamos ouvir aqui na igreja, né? O momento do apelo, a gente convidando as pessoas para aceitar Jesus, não. Foi um convite pessoal e intransferível do Espírito Santo no meu coração. E ali, em lágrimas, eu disse, eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. A tradição religiosa tinha me apresentado o cristianismo. Mas aquele encontro fez o quê? Eu morrer. E viver para uma nova vida. É disso, meu irmão, minha irmã. É disso que eu estou falando. Eu não sei qual é a tua tradição religiosa. Inclusive tem pessoas aqui que nasceram dentro de uma tradição religiosa evangélica. Alguns pentecostais. Mas de fato você já tomou essa decisão? Porque é disso que Paulo está falando. Eu fui crucificado com Cristo. Eu tomei essa decisão de me entregar. A partir de agora eu tenho uma nova vida. E para vivermos isso eu preciso deixar para trás a vida antiga. É uma decisão pessoal e intransferível. O apóstolo Paulo tenta nos explicar na prática como é a vivência dessa nova vida. A gente vai ler a Bíblia um pouquinho hoje, tá, gente? Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo 2. Paulo está trazendo orientações práticas de como é essa nova vida. Como na prática eu vivo essa vida. Romanos capítulo 6, versículo 2. Diz assim a palavra: de maneira nenhuma. Aqui é uma resposta dele à pergunta anterior, né? Na pergunta anterior ele pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque antes ele estava explicando que quanto mais houver pecado, mais graça vai vir, né? O que é graça, gente, é o favor que a gente não merece. Então ele diz, a gente vai continuar pecando? Ele diz, de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado. Pecado aí, gente, é errar o alvo, tá? Todas as vezes que você vir na Bíblia a palavra pecado, está falando sobre você errar o alvo daquilo que você estava buscando. Nós que morremos para o pecado,
como podemos continuar vivendo nele? Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aliás, o batismo tem esse simbolismo, né, gente? De morte e ressurreição. Por isso, quando a gente vai batizar alguém, a gente deita a pessoa na água, como símbolo que ela está morrendo, e a levanta num simbolismo que agora ela está nascendo para uma nova vida. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Em outra versão da Bíblia diz, em novidade de vida. Digam graças a Deus. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. A parte mais interessante dessa leitura é agora. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele está dizendo, agora tem um novo estilo de vida, agora tem uma nova forma de pensar, agora tem uma nova forma de agir, agora tem um novo jeito de viver. Por quê? Porque a vida antiga, antes de conhecer Jesus, ela definitivamente morreu. E como é esse estilo de vida, pastor? É a igreja que diz? É o pastor que diz como é que tem que ser? Porque muita gente pensa isso. Por que você está indo na igreja, rapaz? Está doido? Lá você não tem liberdade. O pastor vai te dizer como é que você tem que fazer. Agora você não pode mais ir para esse lugar, nem para aquele lugar. Tem gente que acha que é assim, né? Aliás, eu acho que a gente deve considerar que algumas igrejas de fato são assim. Querem ditar como é que as pessoas têm que ser, que roupa que você tem que usar, onde o lugar que você tem que ir ou não tem que ir. Eu entendo, irmãos, pela palavra de Deus, que não é papel de liderança religiosa, não é papel de igreja dizer para você o que você tem e o que você não tem que fazer. Agora entenda, quando você entregou sua vida para Jesus e deixou o Espírito Santo entrar em você, tudo muda. Porque tem coisas que nem combinam mais com você. Sabe uma coisa? Antes de você aceitar Jesus, você lembra como era o seu vocabulário? Quando você ficava com raiva? As pessoas chegam a corar, né? Tem gente que diz assim, pastor, quando me tiravam do sério, era 10 palavras, 8 era palavrão. Porque tem gente que tinha esse estilo de vida. E para a pessoa, gente, normal falar isso na frente dos filhos. Já imaginou? Falava isso no culto das 7 da manhã, né? Você já parou para pensar sobre palavrão, aquilo que com muita gente chama de palavrão, né? Que é a palavra torpe. Já parou para pensar que palavrão sempre tem conotação ou com doença, ou com algo de moralidade sexual? Todo palavrão, gente, ou fala de uma doença, ou fala de algo de conotação sexual. Todo. Agora imagina eu falando isso naturalmente na frente de criança,
Lá em casa a gente mora assim perto da quadra e de vez em quando a gurizada está lá jogando. Gurizada de 6, 7 anos, 9 anos. Gente do céu. É de ruborizar o rosto. O que está na palavra comum daquelas crianças. Elas estão repetindo o quê? O que elas normalmente ouvem. Olhe para mim, nós somos o que nos alimentamos. Nós somos o que nos alimentamos. Isso é física, isso é emocional, isso é espiritualmente. Nós somos o que nos alimentamos. Você está confortável com o seu corpo físico, o teu peso? É o resultado que você se alimenta. Não está confortável? É o resultado que você se alimenta. Emocionalmente também. Esses dias, gente, eu peguei um Uber e quando eu entrei, estava tocando uma música que quando eu saí, eu pedi para o Senhor fazer uma lavagem espiritual, mental, física e emocional. Meu Deus do céu, como é que alguém consegue ficar ouvindo aquilo ali o dia todo, gente? Você já percebeu que é uma batida só, né? Tum, 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 tum. E esse agora, que a voz do cantor é horrível. Tal do vaqueiro, gente, é uma voz horrível. Tum, 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 tum. Mas você já parou para pensar? Na letra, é o que eu estou me alimentando. É isso que está alimentando a minha alma. Meu espírito e a minha alma está se nutrindo disso. Quando eu tenho o Espírito Santo, gente, quando alguma palavra, sabe quando você fica com raiva? Porque a gente fica com raiva, né? Filho tirou do sério, alguém tirou a gente do sério. Quando alguma palavra quer regurgitar, você diz, espera aí, isso aí nem combina mais comigo. Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou pronunciar isso? Porque a igreja te proibiu. Tem um novo estilo de vida, é disso que Paulo está falando aqui. Até o vocabulário muda. Irmãos, até o vocabulário muda. As palavras têm que mudar. Isso vem através de um exercício mental? Não, é o Espírito Santo que vai produzindo isso. Eu sempre conto essa experiência, é bom para os mais jovens, né? Eu estava jogando na minha adolescência. Eu nasci num lar cristão, tá, gente? Nasci num lar evangélico, mas eu sempre convivi com pessoas que não eram, né? Eu lembro que eu estava jogando futebol. Era a educação física junto com o futsal, né? Sempre fui muito ruim de bola, gente, péssimo. Então sempre me escolhiam para o gol. Ou não era escolhido, eu tinha que ficar no gol, né? Mas nesse dia, acho que tinha gente pior que eu. E aí eu fui para a linha, né? E eu estava ali jogando, na zaga e tal. Aí, quem estava no gol era Paulo. O abençoado do Paulo. E o Paulo estava lá, e ele defendia muito bem. Só que nesse dia, na arquibancada, tinha uma menina que ele estava meio paquerando, né? E ao invés de prestar atenção no jogo, ele estava prestando atenção na menina. E falhando demais, eu já ficando injuriado com ele, né? De repente o cara chutou uma bola assim fraquinha, gente. E o Paulo, ao invés de prestar atenção, estava prestando atenção na arquibancada e foi gol. Aí, gente, eu fiquei numa raiva tão grande. E de repente saiu da minha boca um palavrão. Uma palavra que eu não estava acostumado a dizer. E foi alto. E eu ouvi. E todo mundo ouviu. Para uma pessoa que vive nesse estilo de vida, normal. Tranquilo, normal. Eu senti tanto remorso. Eu senti tanta vergonha. E eu disse, gente, eu vou precisar sair. Aí, por que, Zoar, você vai sair? Eu disse, não, vou. Fui para o banheiro. Eu sei que contando essa história para alguém que teve um estilo de pastor, que bobagem. Meu irmão, quando você não vive mais um estilo de vida e de repente você se vê em uma situação que não é teu estilo de vida, isso te constrange. E aí eu entendo o sentido quando a palavra diz que o amor de Deus nos constrange, né? Porque nós fomos criados numa forma onde a gente erra, daqui a pouco vem a correção. Não, quando a gente vive alguma coisa do nosso, que faz a gente viver algum desvio de conduta, isso constrange o nosso coração. E eu fui para o banheiro chorar e pedir perdão. E eu percebi, esse meio aqui não está sendo muito saudável para mim. Olhe para mim, você precisa ter essa consciência. Tem alguns meios, tem algumas conversas, tem alguns lugares que não são saudáveis para você que morreu para essa vida antiga.
Você que tem que tomar uma decisão. O apóstolo Paulo, para nos ensinar isso, para os irmãos em Efésios, ele traz a seguinte explicação, bem na prática. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 22. Olha o que ele nos diz. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de quê, gente? No modo de pensar. Novo jeito de pensar. Uma disposição mental diferente. A revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. É possível, pastor? Essa é a nossa luta, tá? Esse é o nosso desafio. É encontrar esse lugar. Alguém que está tentando se evoluir para ser alguém semelhante a Deus. Em justiça e em santidade, proveniente de quê, gente? Da verdade. Foi isso que a dona Raquel tentou me dizer. Ó, filho, agora você tem 13 anos, você vai agora ter que viver das suas escolhas. Eu já te passei a verdade. A verdade é essa. Tome suas decisões. Irmãos, o que acaba com a vida do ser humano é uma vida de mentira. Está aí uma coisa que está impregnado na nossa carne, na nossa alma, na nossa pele, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Mentira. Todo ser humano vive assombrado por esse fantasma chamado mentira. Irmãos, querendo ou não, pode ser a pessoa mais honesta do mundo. Se você não tiver cuidado, daqui a pouco você está soltando uma mentira. Todos nós. Inclusive em coisas triviais, tá? Por exemplo, agora alguém vai chamar o pastor de chato. Mas já imaginou? Você ainda está em casa e alguém pergunta: ei, você já está vindo? Não, já estou no caminho. Bobagem, pastor. Esse é o problema. O nosso inimigo, ele vai preparando para a gente armadilhas, para a gente viver um estilo de vida, tá? E mentira é um estilo de vida. Eu falava isso com alguém aqui depois do culto das 7 da manhã. Chegou um momento da minha vida, gente, que eu percebi que na minha família a mentira era algo assim corriqueiro. Você ia contar uma história para alguém e daqui a pouco você aumentava 3 centavos da história. Bobagem, pastor. Você vai contar algo para alguém e você conta a história de um outro jeito, acrescentando mais um pouquinho de fantasia. O problema não está nisso, gente. O problema está quando isso se acumula e daqui a pouco o nosso estilo de viver é para se desvencilhar de um problema e a gente solta uma mentira. Por quê, gente? Porque a mentira, ela é aversa à verdade. E Paulo está dizendo que na nova vida com Cristo é uma vida de verdade. É possível, pastor? A gente tem que se esforçar para isso. Quando eu comecei a perceber isso, irmãos, na minha família, eu comecei a ter cuidado nas mínimas coisas. Por isso que a palavra diz, o próprio Senhor Jesus, ele diz: olha, a nova vida e o estilo de vida comigo é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Você percebe que Jesus não traz folga? Ele é muito enfático. A nova vida comigo ou é sim, sim, ou é não, não. O que passa disso é do maligno. Viver uma vida de verdade, irmãos, é um exercício diário e constante. Ó, diga que eu não estou. Não, você estava mentindo. Não, estava mentindo não, só estava brincando. E é interessante como a mentira, ela vai mudando de roupagem, né? Agora com a criançada, quem tem filho, né? De vez em quando a gente está lá com a Helena e tal, aí a Helena diz uma coisa, eu disse: filha, você está mentindo? Não, papai, eu estou lhe trolando. Tem uma nova roupagem, né? Agora a mentirinha da criança é uma trollagem. Porque entenda, o vídeo do YouTube faz isso. Ó, faça trollagem com seu pai e tal, tal. É a trollagem. Às vezes é a mentira que ela vem meio enfeitada. O apóstolo Paulo está dizendo que a nova vida com Jesus é uma vida de perseguir a verdade. E a vida de perseguir a verdade é: eu sou o que eu preciso ser. Aí ele diz, né? Versículo 25. Você pode se voltar aí? Portanto,
Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Você percebe que da lista de mudanças que Paulo traz, a primeiríssima é a verdade, gente. É não viver uma vida de mentira. Por exemplo, tem gente que se endividou porque está vivendo uma vida que não é sua. Está vivendo um estilo de vida com as suas finanças todas enroladas porque você está vivendo uma vida que não é a verdade. Então você quer viver uma vida onde seu aporte financeiro não é a sua verdade. Vai ter problema. A melhor coisa, irmãos, é pagar o preço para a gente viver o que é de verdade. Se esforçar para viver o que é de verdade. Olha o versículo 26, agora ele traz, dentro dessa lista, né, do que é viver uma nova vida, ele traz outro problemão, que a gente às vezes não consegue vencer. Ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Aí já tem um princípio, né? Deus, ele concebe que eu e você, de vez em quando, se ire. Deus, ele concebe que eu e você, de vez em quando, perca a paciência. Que de vez em quando a gente... Senhor, me segura. De vez em quando eu olho para a criançada lá, de vez em quando está tentando me corrigir, mas eu olho e eu não digo nada, eu só faço assim, ó. A Helena diz: papai, se faz assim eu fico assustado. Eu disse: filho, eu estou fazendo assim para me segurar. Porque eu estou seguindo o princípio, a palavra diz que a gente pode se irar. A gente só tem que ter o cuidado para que isso não vire o pecado. Porque sabe o que é o pecado? Entre a ira e o pecado é quando você se ira e isso se transforma em ferimento, em ferida no outro. Você se descontrolar e buscar em Deus esse equilíbrio, entenda, Deus até está olhando, eu te entendo, minha filha, eu te entendo, meu filho. De vez em quando você vai perder as estribeiras, só não deixe isso se transformar no pecado. Aí o apóstolo Paulo continua na orientação e ele diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Você já sabe disso, né? Que o dia para o judeu não começa à meia-noite como para a gente. O dia para o judeu começa às 18 horas, ou seja, no pôr do sol. O que é que Paulo está dizendo? Já que ele era judeu, ele está dizendo que eu não posso deixar a minha ira de hoje ir se arrastando. Porque esse é o problema, né? Isso se transforma em quê, gente? Em amargura. Amargura. A ira que eu vou estendendo ela, pôr do sol após pôr do sol, ela vai se transformando em amargura no meu coração. Nesse novo estilo de vida. Na vida antiga não, na vida antiga eu falava um monte, eu xingava, eu machucava quem estava perto. E sabe o que é interessante, irmãos? Tem pessoas que viveram isso dentro da casa do seu pai e da sua mãe, e não se aperceberam que trouxeram o mesmo estilo de vida para dentro da casa hoje que é sua. Você é a chefe, você é o chefe. Mas eu preciso morrer para a vida antiga, mas eu estou trazendo a mesma coisa. Então, a mesma gritaria que eu ouvia e que me incomodava, e que eu dizia: quando eu tiver minha família, meu Deus, eu vou viver diferente. Eu estou repetindo o mesmo padrão, o mesmo estilo, mesmo dizendo que eu tenho uma nova vida com Cristo. E ele diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, ou seja, não deixa para o outro dia. Ah, pastor, não é fácil e nem é prático assim, eu sei. Nós somos seres humanos, né? Temos pele, e tem hora que não dá. Mas sabe o que a palavra de Deus está nos orientando, irmãos? Exercício. É o exercício. Por isso que essa palavra pode estar te incomodando, mas nós precisamos ouvi-la. Por quê? Porque de vez em quando a gente precisa ser confrontado com algo que está trazendo sucessão de desconforto e de prejuízo, até para a próxima geração, né? Olha como é que ele termina, é tão sério isso, ele termina dizendo assim, versículo 27. Então ele diz, quando ficarem irados, não pequem, e quando ficarem irados, apaziguem a ira antes do pôr do sol. Aí ele termina dizendo como? E não deem lugar ao diabo. Por quê, gente? Porque quem está lá, quando a gente começa a ficar irado, na porta do nosso coração, sabendo que aquele momento a gente está mais vulnerável, que a gente está querendo ir lá, para fechar com a cara de alguém.
Não, eu vou lá e vou fechar com a cara. Sabe quem está ali na porta do coração? Por isso que ele já disse, não dê lugar. Porque ele só está querendo isso. Irmãos, essa semana eu ouvia um padre dizer isso, né? E ele dizia que o momento que o maligno mais vai te confrontar é quando emocionalmente você estiver mais fragilizado. Seu dia está bem, alguém te tirou do sério e o seu pico de pressão, de estresse foi lá para cima, já tem alguém na porta do teu coração batendo o palmo e dizer, é só você abrir a porta, o resto deixa comigo. É aquela fábula do burrinho, né? A pessoa foi lá e soltou o burrinho, daqui a pouco um vizinho está matando o outro, já viram essa fábula? Alguém foi lá e soltou o burrinho, é só alguém ficar com raiva. E é assim, você começa a sua semana bem, daqui a pouco você está machucando teu filho, tua esposa, teu marido, passando o resto da semana estressado. Sabe quem foi que bateu palma lá? Aproveitando o teu momento de fragilidade e vulnerabilidade, o teu inimigo. Por isso que Paulo diz, e não deem lugar ao diabo. Agora eu vou concluir, porque a gente já precisa terminar, são 11h23, a lista, né? E a gente vai só ler mais uma referência bíblica. Versículo 28, o que furtava, não furte mais. Ou seja, é uma nova vida. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, ou seja, novo vocabulário. Tem certas piadas que não combinam mais. Tem certos assuntos que não combinam mais. Tem certas coisas que os meus olhos veem que não combinam mais. Aliás, eu acho que é pertinente falar isso aqui, né, gente? O ano está começando e já começou a desgraça da nação, né, gente? A desgraça do Brasil. Tem gente que passa 3 meses assistindo isso, né, gente? Meu Deus do céu. Como é que alguém pode passar 3 meses assistindo? O que edifica, gente? Aliás, você tem liberdade para assistir o que você quiser. Mas já que a gente é o que a gente se alimenta, imagina que você está aprendendo ali, né? Que estilo de vida você está aprendendo? Pastor, mas uma curiosidade, é bom a gente saber da vida dos outros. Pois é, nós precisamos buscar crescer. E eu estou definindo uma parte preciosa do meu dia para assistir Big Brother, gente, meu Deus. É disso que eu estou me alimentando, né? Nós temos liberdade, mas eu preciso comentar sobre isso. Por quê? Porque isso define meu vocabulário, isso define o meu modo mental. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura. Lembra o que eu disse? Não teve perdão, entra amargura. E gente amargurada vai amargurar a vida de alguém. É regra, tá, gente? É princípio. Gente amargurada vai amargurar a vida de alguém. Indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Digam graças a Deus. Eu quero encerrar dizendo que para que eu viva uma nova vida, e para que eu morra para a vida antiga, eu preciso ter uma ruptura. Olhe para mim, uma ruptura. A minha decisão é uma decisão de ruptura. Para eu viver um novo estilo de vida, eu preciso romper. É uma decisão intransferível. É ou não é assim? Eu era solteiro e agora eu sou casada. Eu sou casado, eu fiz uma ruptura com a minha vida antiga. Eu tenho agora um novo compromisso com a minha família. Eu era estudante e agora eu sou um profissional. Eu fiz uma ruptura com aquele estilo que eu tinha antes. A vida com Jesus é do mesmo jeito. Eu tinha um estilo de vida e agora eu decido, por aquilo que o Espírito Santo produziu no meu coração, viver uma nova vida. Eu tenho uma ruptura. Se não for assim, é apenas tradição, tá, gente? Se não for assim, é apenas uma tradição religiosa. E não foi para isso que Deus nos chamou. E mais uma vez, o apóstolo Paulo nos traz um ensinamento, e a última leitura que faremos. Colossenses capítulo 3. E depois, eu convido você para estar de pé para a gente orar depois dessa leitura. Colossenses capítulo 3, versículo 1.
Enquanto você vai ouvindo essa palavra aí no teu coração, agradeça o Espírito Santo, dizendo: eu estou perseguindo isso, meu Deus. Eu estou buscando isso que o pastor está dizendo. Não estou falando, gente, de uma vida de pessoas perfeitas, tá? Porque nós somos, de fato, pecadores. Por isso que esse é um exercício diário. Mas o Senhor está nos convidando a pensar nisso. Meu estilo de vida, meu Deus, é isso aí que agrada ao Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Isso é tudo, né, gente? Meu estilo musical, meu estilo de programa de televisão, internet que eu acesso, tem tudo a ver com isso aqui. Eu preciso ter uma disposição mental diferente. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Por isso que eu morro. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Mais uma vez ele traz uma lista, né, gente? Ira, indignação, maldade, maledicência. Sabe o que é maledicência, gente? É quando a gente sempre pensa o pior dos outros. A mente maldosa que nunca consegue pensar nada de bom em relação a alguém. Maledicência. A linguagem indecente no falar. Mais uma vez, né? Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado. Irmãos, entendem? Nessa decisão que a gente toma, algo está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Algo está sendo renovado. Irmão, é domingo, são 11h30 da manhã. Você decidiu estar na casa de Deus. Você poderia ter começado sua semana de outro jeito. Eu entendo. Olhe para mim, eu entendo que no teu coração há uma predisposição de viver uma vida diferente, agradando a Deus, para abençoar quem você ama. Então nós precisamos viver de acordo com isso. Esse é o convite. Viver uma vida andando com Jesus é morrer o que a gente vivia antes, como Paulo diz aqui, né? Gritaria, calúnia. E viver uma vida com um novo jeito de falar, de pensar, de agir. Isso precisa ser através de uma decisão. Quem aqui não quer ter um casamento abençoado? Quem aqui não quer ter filhos abençoados? Quem aqui não quer ter um lar onde a paz permeia? Onde você e seu marido, vocês vivem 7 dias da semana, a maior parte bem. Tá? De vez em quando, no mês, tem alguma coisa. E os dois ficam meio estranhos. Entendo, gente, isso é normal. Agora, quando você olha para a sua vida e você vê que 80% da sua vida é você mal, e 20% da sua vida é você tentando melhorar, tem alguma coisa errada. E tem alguma coisa errada em quê, gente? No seu estilo de vida. A gente precisava fazer, irmãos, a mesma avaliação que a gente faz em relação ao nosso físico. Sabe, você vai no médico e faz um exame, e lá o médico te mostra, né? Ó, tá assim, triglicerídeos, glicemia. Você fala, meu Deus, não sabia que estava assim. Mas a gente não consegue fazer essa avaliação sobre nosso estilo de vida. Pessoas que nós amamos. Como é que eu acordo e eu vou dormir com pessoas que eu amo? A minha vida espiritual, não consigo fazer essa avaliação. Deus está nos chamando nessa manhã. Só que eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar a decisão. E sabe o que é natural?
Quando a gente precisa tomar uma decisão sobre mudanças, a gente sempre pensa na mudança do outro. O Senhor está começando nessa manhã a nos chamar para a gente começar a pensar na nossa mudança, e a vida do outro também será transformada, no nome de Jesus. Isso a gente está pensando aqui, né? Só que nós estamos nos preparando para uma vida eterna. Aí sim, como eu estou definindo a minha vida aqui, isso determinará onde eu passarei a eternidade. E eu quero te convidar honestamente, olhe para mim honestamente, olhe para a tua vida nesse momento. O estilo de vida que você está vivendo está te preparando para uma eternidade com Deus, uma eternidade com o Senhor, uma eternidade com o Pai. Seja sincera, seja sincero. O Senhor te convida a tomar uma decisão nessa manhã. Vamos orar? Feche teus olhos, coloca as duas mãos na altura do teu coração e faça esse pedido ao Senhor em forma de canção. Necessita, meu Deus, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu quero convidar você a tomar uma decisão nesta manhã. Se tem alguém aqui que ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, sabe você que essa decisão está pendente na tua vida já tem um tempo, e você sabe que precisa que essa decisão seja pública, inclusive uma decisão que você acredite, porque às vezes essa decisão aconteceu, né, no sigilo. Eu já sou de Jesus, pastor, mas essa decisão precisa ser pública, com uma oração que é uma oração de confissão. Se há alguém aqui que deseja tomar essa decisão para viver uma nova vida ao lado de Jesus, eu quero convidar você a levantar a sua mão aí, que quer tomar essa decisão. E assim que você levantar a sua mão, eu quero te convidar a vir aqui na frente do altar, para a gente orar por você. Pastor, eu preciso, sim. Jesus está te chamando e faz tempo. Você sabe disso. Ele quer um compromisso contigo para mudar a tua vida. E você não pode mais resistir à voz do Espírito Santo. Vem entregar a sua vida para Jesus. Enquanto você está se decidindo, tá? Porque eu sei que é uma batalha aí dentro. É uma batalha que a gente, eu tenho que ir lá na frente, eu tenho vergonha. Eu acho que eu já tomei essa decisão. Você precisa tomar essa decisão pública. Enquanto você está tomando essa decisão, em qualquer momento você pode sair do seu lugar e vir diante do altar. Eu quero orar com você que já tomou essa decisão, mas a partir da palavra que você ouviu hoje, você percebe que outras decisões precisam ser tomadas no teu coração. Decisão, por exemplo, de mudar o teu estilo de vida. Você já conhece Jesus, mas você percebe que de vez em quando o seu antigo estilo de vida está dominando o seu jeito de viver. Aí no teu lugar, no nome de Jesus, faça uma oração diante do Senhor dizendo: meu Deus, há uma mudança necessária e que eu agora tomo a decisão que ela aconteça a partir de hoje,
Diga isso ao Senhor. Enquanto você canta essa canção, vá tomando essa decisão aí no teu coração. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tem mais alguém que deseja tomar essa decisão? Venha para Jesus. Venha correndo. Venha correndo. Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar por você. Tem mais alguém que precisa tomar essa decisão, e você não pode sair daqui nesta manhã sem tomar essa decisão ao lado de Jesus. Agora venha logo que eu já vou orar por esses irmãos. Nós vamos fazer uma outra oração. Você precisa vir para Jesus, e é hoje que Ele te chama. Eu creio, meu Deus, que corações estão sendo tocados neste momento. Que toda resistência caia no nome de Jesus. Tudo aquilo que nos impede de abrirmos o nosso coração para Ti, Jesus. Que agora venha o mover do Teu Espírito Santo, libertando pessoas nessa manhã. No nome de Jesus, para que essas pessoas tenham de fato um encontro com o Senhor. Essa é a minha oração. Se há alguém mais que precisa tomar essa decisão, venha, que eu já vou fazer oração com essa nossa irmã. Esse é o momento. Amém pela tua vida. Amém pela tua decisão. Eu quero fazer com você uma oração que nós chamamos de oração de confissão, onde você vai publicamente declarar Jesus como teu Salvador, como teu Senhor, como teu único Salvador, aquele que vai guiar a tua vida. Amém? Vamos fazer essa oração. Levante sua mão direita. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Me arrependo de todos os meus pecados e abro meu coração, entregando a Ti o meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, e eu prometo que de hoje em diante eu viverei uma vida completa para Jesus. Amém. Graças a Deus. Estenda as mãos para cá. Nós oramos, meu Deus, pela tua filha. Reiteramos a sua oração, concordamos com a sua oração. Que o seu nome seja escrito no livro da vida. Que de hoje em diante ela viva uma vida completa, somente para Ti. No nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Cante isso no nome de Jesus, porque tudo que há dentro de mim, diga isso. Porque tudo que há dentro de mim, Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. necessita ser mudado, Senhor. Porque Tudo que há, meu Deus. tudo meu coração necessita mais. Diga isso mais uma vez, porque tudo que há Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. necessita ser mudado, Senhor. Essa é a minha decisão. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita Diga isso para o Senhor. Necessita mais de Ti. necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Os teus olhos fechados, diga assim comigo: meu Deus, os meus pensamentos, o que os meus olhos veem, o que os meus ouvidos ouvem, o meu estilo de vida, eu tomo uma decisão de viver uma vida nova. Me ajude, Espírito Santo. Diga isso: me ajude, Espírito Santo. Eu preciso viver uma vida nova. Eu preciso viver uma vida diferente. Eu conto com a tua ajuda, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Vá para casa com essa palavra. Deixa o Espírito Santo te guiar, te direcionar, no nome de Jesus. Amém?
O Espírito Santo continue com a sua poderosa ajuda. A palavra diz que Ele é ajudador. A palavra diz que Ele é conselheiro. Deixa Ele te guiar no nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu Deus, te agradecemos por esse tempo tão precioso e especial na Tua casa e na Tua presença. Leva-nos em paz, guiados, protegidos, direcionados pela Tua poderosa mão. É o que contamos, meu Deus. Contamos com a Tua ajuda, que a semana seja muito abençoada. Contamos com isso, no nome de Jesus. Digam todos graças a Deus. Eu quero chamar você, pai, você, mãe. Você tem algum filho, uma filha, ou avô, ou avó que está aqui. Vem aqui para o altar, para a gente orar por vocês. Você que está aqui com um filho, com uma filha, nós vamos orar pelas nossas crianças. Podem vir, por favor, venham para cá. Podem subir, tá? Podem subir no altar, para estar perto dos filhos de vocês. Você que está aí, teu filho, tua filha não está aqui. Você vai agora levantar a tua mão para abençoá-lo. Avô, avó, faça isso agora, tá? No nome de Jesus. E turminha abençoada que está voltando às aulas. Dizia ontem para a Chevine que não é que a gente está fazendo isso não, mas em algum momento a gente está gritando: acaba! Jesus, que férias são essas que, graças a Deus. Graças a Deus que eles estão voltando às aulas, né? Muito bom estar com os filhos. Deus abençoe, Renatinho. Olha quem está aqui perto de mim, olha teu pai ali. Amém, amém, graças a Deus. Daniel já está com a caneta na boca. Amém, graças a Deus. Abençoem, pais, abençoem. Irmãos, entendem quanto esse tempo é desafiador, gente? Alguns filhos passam integralmente o dia num lugar e você tem que confiar. Ensinando coisas que você tem que confiar. Nosso coração fica assim, né? Nosso Deus está cuidando de tudo. Quero dizer isso para vocês. Nosso Deus está cuidando de tudo. Está cuidando dos seus filhos onde eles estiverem. Creiam nisso. A mão poderosa do Senhor protegendo. Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Era assim que a minha mãe dizia todas as vezes que a gente saía para a escola. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Seus filhos estão protegidos pelo Senhor, lá naquele berçário, lá naquele maternal, primeiro ano, segundo ano, ensino médio, na faculdade. O anjo do Senhor está lá com ele, com ela, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Filho está em casa, a filha está em casa, direciona a tua mão lá para a tua casa, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, nós te agradecemos por esse tempo tão especial e oportuno. Os nossos filhos estão voltando às aulas e nós oramos, declarando essa bênção do Senhor sobre a vida, que se cumpra sobre cada família, o que diz o Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Será assim, meu Deus, em cada berçário, em cada escola, em cada canto, os teus anjos estarão em nosso favor. Eu creio nisso. Guarda o coração dessa mãe e desse pai, tira toda a ansiedade e nos faz descansar em Ti. E eu creio, meu Deus, que será um ano muitíssimo abençoado para cada família. Será um ano letivo, meu Deus, muito abençoado para as crianças. Será um ano, meu Deus, de muito proveito, meu Deus, muito completo para cada criança. Declaramos isso. Traga provisão sobre cada família, traga provisão sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre os filhos. Que seja um tempo de prosperidade, meu Deus. Eu oro por pais que estão aqui pensando: meu Deus, como vai ser? Será porque o Deus de provisão, Ele já está agindo. Eu creio nisso. Que os teus filhos descansem em Ti, porque os nossos filhos estão protegidos e guardados no Senhor.
Oramos, meu Deus, pelos professores, coordenadores, diretores, aqueles que estarão cuidando. Estenda a sua poderosa mão. Livra, meu Deus, de todo o mal, de pessoas mais intencionadas. No nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja em todo o tempo estendida, trazendo paz ao coração dos pais. Declaramos um ano de 2025 muito abençoado, cheio da graça e do favor do Senhor. É essa bênção que declaramos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Graças a Deus. Deus abençoe as famílias. Amém. Deus abençoe o nosso Farol Kids. Vamos encerrar com os pais aqui em cima, agradecendo a Deus. Obrigado, meu Deus. Te agradecemos por esse dia. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, pais. Deus abençoe vocês, igreja. Deus abençoe. Até domingo. Deus abençoe. Necessita ser mudado.